possa estar aqui presente em cada coração. É uma alegria estar no santo sábado do Senhor, para junto a gente nos deleitar na palavra do Senhor, né? Aqui nós somos professores, nosso professor é Jesus, e todos aí podem participar, esteja à vontade. Quer levar uma dali, da minha, seu comentário, a sua colaboração, sua participação será muito importante para que a gente tenha um aprendizado, ou seja, coletivo com todos, né? Que a participação de todos ela é importante, porque ela ajuda no crescimento da igreja, né? A igreja, Deus ele não opera num só pensamento, né? Deus opera em união, onde existe todos ali em união. Então Deus seja louvado. Então vamos fazer a oração para a gente começar. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor Deus, pela tua vida, pelo Senhor ter nos trazido para a tua casa de oração, para junto estudar a tua palavra e crescer a estatura do Senhor Jesus Cristo. Permanece com todos aqui, nos abençoa ricamente, nos guia, nos acuda, Senhor, nesse ensino da tua palavra. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, amados, aqui o título da lição, a gente podemos ver aqui, o título é Discípulos, né? Ensinando discípulos. Então Jesus ele se preocupou com os seus discípulos para ensiná-los, porque sabia que dali uma grande multidão ia surgir, né? Uma grande comissão de discipulado. Então, o verso para memorizar diz assim: então, convocando as multidões e juntamente os seus discípulos, Jesus lhe disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então aqui, irmãos, isso aqui é a grande ordem do nosso mestre: negar-se a si mesmo, né? O ser humano, ele tem que negar-se a si mesmo, porque nós não somos nada, sem Deus não somos nada. Mas ao negarmos a nós mesmos, deixamos o Espírito Santo nos ungir, nos usar para a sua obra. Mas quando o homem não quer se negar, então Jesus não pode fazer nada por ele, não é? Porque Jesus é educado e ele respeita, né? Porque Jesus é o dono da verdade. Veja bem, a primeira metade de Marcos concentra a atenção em quem Jesus e seus poderosos ensinamentos, quem é Jesus e seus poderosos ensinamentos e milagres. Portanto, para a mesma verdade, ele é o Messias. Nesse ponto crucial da narrativa, Jesus pergunta aos seus discípulos quem ele acreditava que ele seja. Então aqui a gente já percebe que Jesus ele foi direto a esse ponto, ao discípulo, né, para interrogá-los, para saber diretamente uma pergunta, para saber deles, ou seja, puxar uma resposta deles, para eles dizer realmente quem era o Messias. Quando desenrolar aqui a gente vai ver que ele primeiramente perguntou ao povo, né, o que o pessoal achava sobre Jesus, e eles deram alguma resposta. Mas Jesus realmente queria saber o que eles mesmos sabiam de Jesus, o que eles achavam de Jesus. Porque uma coisa é você perguntar o que o povo acha, é uma coisa, né? Mas eu interrogar diretamente a pessoa, agora eu quero saber você, o que você acha de Jesus? Nossa pergunta ela passa para nós hoje, né? O que Jesus é para você nessa manhã? O que vocês entendem sobre Jesus? Então essa é a pergunta. Se os irmãos quiserem falar,
Está aberta a oportunidade aí para quem quiser falar aí a respeito de quem Jesus é para você nessa manhã. Ele apenas é um profeta, ele é um operador de milagres, ou o que ele é na sua vida? Alguém gostaria de falar? De cada vez, né? De cada vez. Não se atrapalha. Não atrapalha o irmão que quer falar. Deixa cada um falar. Ou veio, pedindo o microfone, tem microfone sem fio. Vou buscar o microfone sem fio para dar coragem a vocês. Porque tem irmãos que só cantam sobre o microfone. Ela está no banco, não canta. Aí se você dá o microfone, não canta. Pode ser que eu corra também que gosta de falar. Então está aqui no microfone sem fio. Quem quiser falar, tem microfone, né, Leandro? Você quer aqui no vizinho, irmão? Podem falar, mandei, quer falar, podem responder, espero não. Olha, aqui nossos irmãos da central, são igual a nós. Não pode ficar vontade, irmão. Irmão, nesse contexto aqui que a gente está estudando essa semana, a gente podia classificar aqui Jesus como várias coisas para cada um de nós, né? Mas aqui, pelo que a gente estudou aqui, Jesus é o nosso grande professor, né? Ele é um grande professor. Ele pediu para que nós sigamos ele. A gente sabe que Jesus explica para onde ele está indo, que é para a cruz, né? Então devemos seguir o mesmo exemplo de Jesus. Então, para mim, Jesus é um grande mestre, um grande professor. Amém. 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 Não pode ser. Os mestres naquela época, eles ensinavam muito por pergunta. Que nós devemos fazer isso mesmo, só que nós alunos não vão responder nada. Mas há uma forma de ensinar muito interessante. Inclusive, no ano passado, nós que somos professores de educação de jovens e adultos, nós participamos anualmente de uma capacitação de 3 dias em Mossoró. É sempre em julho, eu acho bom, porque é a oportunidade que eu tenho de ficar na casa do meu irmão. Se não fosse isso, eu não conhecia a casa de Lino. Aí lá, os doutores, pós-doutores, que chamam-se PhD, alguém que faz um pós-doutorado, eles vêm sempre nos dizem que a melhor forma de ensinar é perguntando. Fazendo perguntas. E isso é desde a antiguidade. Então, mestres humanos, Aristóteles, esse povo bem sábio que já era antes de Jesus, que Aristóteles viveu antes de Jesus, eles ensinaram seus discípulos fazendo pergunta. E Jesus seguiu essa linha. E nós, como professores, deveríamos seguir. Está perguntando, sempre perguntando, puxando a sua mente para você confessar alguma coisa. Até porque a pessoa não nessa relação de Jesus e nós, mas nas relações humanas, nós professores também aprendemos com os alunos, porque eles têm aprendizado que nós não temos. Mas no caso de Jesus, Jesus estava tentando descobrir que no coração dos discípulos, o que eles mesmos estavam achando, eles que estavam pertinho de Jesus, como é que eles o consideravam? E essa pergunta é importante para nós hoje. Porque nós, irmãos, que estamos com a Bíblia aberta todo dia, nós que estamos 3 vezes por semana na igreja, nós que estamos no PG, no Zoom de manhã, nós que estamos com os olhos abertos para as profecias, e aí daquele que não tiver com os olhos abertos para as profecias, como é que nós consideramos Jesus, né? A pergunta continua hoje, continua valendo. Pode ficar comigo para quem quiser, só Jesus, ele não está aqui em forma de como ele veio pagar o preço do pecado, mas ele deixou aqui para nós o Consolador, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo continua conosco e está querendo de nós essas perguntas. Ele quer saber o que Jesus é para você, né? Realmente ele quer saber, porque você precisa saber, porque quando você tem essa reflexão, isso causa mudança na sua vida. Então por isso que Jesus explorava para puxar nas pessoas as perguntas, né? Ou seja, fazia uma pergunta para puxar deles ali qual era realmente a verdadeira necessidade daquela pessoa. Então, na parte do domingo aqui ele vai falar sobre a pergunta, diz aqui, vendo claramente. Então aqui vai falar sobre a cura
de 2 cegos, né? E realmente aqui os milagres, e como no desenrolar, como foi que esses milagres aconteceram, né? Isso aqui traz uma lição para nós, na nossa vida. Então a pergunta é, irmãos, por que Jesus realmente ele fez aqueles milagres, aquelas curas, e por que houve essa diferença entre a cura daqueles 2 cegos? Por que um demorou mais e outro? Porque as histórias são diferentes dos milagres de Jesus. Será que Jesus não tinha poder para só com uma palavra aquele cego ficar vendo? Mas ele usou realmente as etapas, né, para que as coisas acontecessem. Qual a lição que traz para a nossa vida hoje? Então realmente eu saber de vocês como foi esse processo dessas etapas na cura, qual a lição que traz para nós hoje no nosso dias. Irmão Jeff aí, pode falar. Você que Jesus virou e tal, ele pegou na mão dele, né? Pegou na mão, levou para Santa Caveira, colocou no colo, ele estava vendo as pessoas como se fosse árvore, né? Aí depois ele tocou de novo. Está falando. Bom dia a todos, eu pensava. Vamos aqui nessa pequena história, né? Marcos capítulo 8, versículos de 22 a 30. Só que 2 perguntas, né? Porque foi necessário que Jesus tocasse 2 vezes no cego para curá-lo. E, como o Júnior já falou ali, será que eu não teria poder para curá-lo para apenas uma vez? Essa não é a ênfase do texto. Não era questionado o poder de Deus para realizar a cura, porque os textos que nós já estudamos até o presente momento mostram que ele tem poder suficiente, inclusive para restaurar a vida, para ser ressuscitar mortos. Mas, no meu entendimento aqui do texto bíblico, diz que eu vi que Jesus ele usou aquela ação como uma parábola em ações. Então, Jesus estava querendo ensinar alguma coisa para os discípulos naquele momento, com aquela restauração do cérebro 2 vezes. E o que eu pude ver foi que a restauração da visão aqui é uma metáfora do crescimento do discipulado. Cristo ele queria enfatizar que a cada dia que nós estamos vivendo nesse mundo, ele está querendo nos discipular. O discipulado é um crescimento. E todos nós também, a partir do momento que temos esse conhecimento de Jesus Cristo e recebemos, né, a bênção dele para ser um discípulo dele, nós também recebemos uma função de discipulador. Então, com todas as pessoas que conhecem o Evangelho através de nós, elas também precisam desse incentivo pessoal do discípulo. Então, eu vejo aqui que essa história trouxe uma lição muito boa para mim, que é a questão de continuação do discipulado. Então isso mostra que a gente não pode parar em nenhum momento de discipular, pois é uma vida de crescimento, faz parte da santificação do crente. Certeza. Então aí a gente percebe que Jesus aproveitava todos os momentos para ensinar a lição, né? Até mesmo na cura, Deus esperava o momento certo, né, para curar e o passo a passo para que a gente pudesse, na vida cristã também, ser pessoas pacientes, ser pessoas perseverantes, e ninguém foi feito às pressas, né? Quer dizer, a pessoa tem que saber o seu momento, a sua hora. Mesmo que você está orando por uma cura, pelo processo que pode ser instantâneo e que pode durar meses, que pode durar semana, mas você precisa estar pedindo a Deus, estar ali naquele processo. Por quê? Porque Deus também quer educar você nesse sentido, né? Essa lição de que você tem que continuar orando, não é você orar e a coisa acontecer logo, mas sim você entender que essa lição Deus está passando para você aprender a ser paciente, você aprender a saber esperar. Esperar uma coisa é um dos frutos do Espírito Santo, né, também.
você ser paciente, esperar o momento certo. Aí a lição, né? Mas, Gildo, pegando um pouco do que James falou, nós sabemos que a lição, a vez chama a atenção de você uma coisa, de você outra, né? A minha também, o que eu vejo aqui em Marcos, é a fé. Você vê que todos os milagres de Jesus, ele diz assim: tua fé te curou, te salvou, te curou, né? Que vê que a mulher lá da hemorragia tocou as vestes do Senhor e rapidamente seu sangue foi, né? Parou. Então, é fé. O cego, outro cego foi curado só com um toque. Temos que exercer também nossa fé. Vou dar um exemplo aqui, não sei se tem nada a ver, mas no meu ponto de vista, né, na luz pequena luz que eu tenho, passamos de estudo para duas pessoas. Rapidamente uma já aceita e a outra não. Os estudos são o mesmo. O mesmo que falei para você, falei para a outra. Porque uma não, a outra sim. A fé. E alguém precisa passar outro estudo, mesmo estudo, para você aceitar. Então, aqui eu vejo que devemos trabalhar a nossa fé. Vamos dizer que o cego não teve fé suficiente naquele momento, suficiente para ser curado. E teve que fazer novamente. Eu digo que é um processo de fé. Porque todos dizem assim: tua fé te curou. O que eu tenho para mim e para nós, devemos exercer a nossa fé todos os dias. Certeza. Então, um milagre em duas etapas, né? Então, veja bem, agora, aqui na parte da segunda-feira, né? Vamos correr aqui que o tempo vai embora. Para a segunda-feira fala o custo do discipulado. Irmãos, o discipulado, ele tem um custo, ele tem um preço, não é? A pessoa, para se tornar um discípulo de Cristo, você tem que pagar um preço alto, né? Então Jesus pagou esse preço. Jesus, ele pagou esse preço, e ele agora fala para todos os que vão ser discípulos dele entender que vai ter que passar por um processo de discipular, ou seja, é um processo doloroso, não é fácil, né? Você precisa passar por aquelas etapas e a chegar a ser um discípulo de Cristo. A salvação é gratuita, né? Porque Jesus pagou o preço. Mas o discipulado tem o nosso preço individual, que é a luta cristã, né, irmão? Exatamente. Só é dolorido porque a gente tem que pisar no nosso eu. E o nosso eu é todo cheio de mimitoque, né? Todo cheio de mimimi, todo cheio de coisinha. Ninguém pode olhar de lado, ninguém pode... Se não apertou a mão no sábado, às vezes a gente está agoniada. A irmã não apertou minha mão, aí já acha que eu estou discriminando, né? A gente é muito mal acostumado, né? Porque no nosso trabalho lá, tem dia que o patrão chega virado num traque, né? Já chega, vai reclamando com todo mundo, diz que ontem quem não merece, e você fica bem murchinho lá, porque você não quer perder seu emprego, né? No entanto, um líder de igreja, um diácono, eu vejo que os diáconos e diaconisas passam muito por isso. Muitas vezes os pais das crianças rebeldes, irrequietas e irreverentes, porque não são ensinadas em casa a fazer culto familiar, não se acostuma na igreja de jeito nenhum, porque ele é acostumado em casa. E aí o serviço dos diáconos e diaconisas é conduzir: meu filho, não mexe aí não, meu filho, vamos sentar, meu filho, vem para cá. E tem uns pais, mas são espinhados com os diáconos e diaconisas, mas não deveriam estar. Porque eu deveria estar agradecendo: obrigado, irmão, por você ter conduzido meu filho para cá, obrigado por você ter ensinado meu filho, obrigado por você não ter deixado meu filho quebrar esse negócio da igreja, né? Então, o custo discipulado é a gente pisar no nosso eu, pisar no nosso orgulho, pisar no nosso egoísmo, no nosso eu mesmo, que o nosso eu só quer fazer a sua própria vontade, e nós não somos o centro. O centro é Cristo, nós temos que aprender a fazer a vontade dele, andar nos passos que ele pisou. E essa semana, rapaz, foi muito profundo isso. Muito profundo. Jesus dizendo: quem quer ser o maior, seja servo dos outros. Se faça o menor, seja servo. Né? Sirvam os outros. Negue-se a si mesmo, né? Quer dizer, Jesus Cristo, quando veio a essa terra, Jesus Cristo, ele não carregou a sua cruz. Ele carregou a cruz dele. Agora, eu e você temos que carregar a nossa cruz, porque ninguém vai carregar por você, né?
Jesus carregou a sua cruz, pagou o preço do discipulado. Agora, eu e você temos que pagar o mesmo preço. Negue-se a si mesmo. Então, no trono do nosso coração, Deus colocou uma cruz. E essa cruz é para crucificar o eu. Né? Então, você tem que crucificar o eu com essa cruz que está no coração, no seu coração. Ela é para crucificar o eu. Né? Então, essa cruz é importante você carregar. Negue-se a si mesmo. Então, a maior cruz de um ser humano hoje, só finalizando aqui para você falar, a maior cruz do ser humano hoje é negar-se a si mesmo. Essa é a maior cruz. Não tem outra maior. Tem que saber após mim, vem atrás de mim, me seguir, tome assim mesmo sua cruz e siga. Eu não vi algo tão difícil na vida. A coisa mais difícil que eu já vi é nós se negar a nós mesmos. Essa é a pior dificuldade. Maior dificuldade, né? Pode falar, mano. A gente precisa perder a vida para achar a vida lá. A gente olhando para a cruz, a gente sabe que a cruz mata. A cruz mata. Então nós devemos olhar para a cruz e matar a nossa natureza pecaminosa. Como a gente fala, devemos matar o nosso Deus. Muito mais trabalho discipular. E assim, nós discipulando, como o Tânia falou, a nossa fé vai aumentar. Porque é ensinando os outros, nossa fé vai aumentar. Então devemos matar a nossa natureza. Matar de fome. Ellen White, no livro Caminho a Cristo, no capítulo 5, ela diz que a batalha contra o eu é a maior de todas. Então, quando você começa a seguir a Cristo, você começa uma batalha contra o seu próprio ser, né? Sua própria essência, que é uma vida de pecaminosidade. A Bíblia deixa claro que nós nascemos na iniquidade e o pecado nos concedeu a nossa mão. Nós nascemos com essa tendência pecaminosa para o mal. Então, o custo de seguir a Cristo é uma vida de consagração, de entrega. Mas a Bíblia também deixa claro que o custo de seguir a Cristo, muitas vezes, é o sofrimento. E isso é o que mais nós negamos. Nós nunca queremos sofrer por Cristo. É por isso que é tão difícil você lutar contra o seu próprio eu, porque o sofrimento, muitas vezes, é você abandonar aquilo que você mais gosta, que você mais ama. Então, isso é doloroso. Mas a Bíblia, lá no seu finalzinho, no livro de Apocalipse 2, versículo 10, diz que para que nós possamos ter a coroa, ou seja, alcançar a vida eterna, que o Cláudio acabou de falar, que é que nós pegamos aqui, nós recebemos lá, diz lá, ser fiel até a morte. Se for necessário perder a vida para continuar sendo fiel a Cristo, esse vai ser o custo de seguir a vida. Entregar até a vida. Mas receberá a recompensa aquele que for fiel. Outra coisa também, não talvez também, outra coisa que eu me pergunto às vezes, é porque Cristo diz assim, vem do jeito que está, né? E as pessoas vêm e às vezes não querem mudar, querem permanecer do jeito que estão. Mas a gente vem do jeito que está, mas a gente precisa mudar, se quebrar todo para seguir a Cristo. Está aceitando o ensino discipulado, né? Porque o discipulado é exatamente para isso, é para tirar a pessoa de uma situação, de um estado para outro. Ou seja, passar por esse discipulamento, que é exatamente esse treinamento, essa renúncia, essa entrega a cada dia, morrendo para o eu. Isso é o discipulado. Né? Agora, o interessante é que Pedro, né, Jesus faz aquelas perguntas para o discípulo, perguntando quem ele era, a quem o pessoal achava que ele era, primeiramente, né? E você vê que nenhum deu uma resposta exata, certa, ninguém deu a resposta certa. Porque um dizia, uns diz que o Senhor é o Messias, ou Messias não, nunca ninguém falou que ele era o Messias. Disseram que você, o pessoal disse que você é Elias, outro disse que você é João Batista, né? Ou João Batista não, porque João Batista já estava. Mas era o que as pessoas diziam. Herodes achava que João Batista
ressuscitar. Exato, pronto, muito bem. A lição passada ele diz isso. ressuscitou em outra pessoa, como é que a cabeça Tinha do lógica, cara, né? Sabendo que ele pouco dia estava vivo ainda, né? Então, alguns fizeram essas perguntas, ou seja, Jesus fez essa pergunta, perguntando a quem o pessoal falava sobre Jesus. Eles deram várias respostas, importante é isso, mas não deu a resposta exata, porque ninguém disse que ele era o Messias, a não ser o Pedro, né? Aí disse que o Pedro olhou firme nos olhos de Jesus, como diz lá em Mateus, olhou firme nos olhos de Jesus e disse assim: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus Cristo diz: Olha, você falou, mas não foi nem sangue nem carne que te revelou isso. Ou seja, não foi o ser humano aqui que revelou nada, mas o Espírito do meu Pai, o Espírito Santo, que revelou isso. Realmente, o próprio Pedro deu essa informação certa. Interessante, irmão, que vamos citar isso, foi o mesmo Pedro também que foi usado. Pouco tempo depois. A gente aprendeu a fragilidade humana. Se a gente não for usado por Deus, É isso aí. É que nós temos que refletir agora. Essa lição que nós temos que tirar agora, por isso que eu estou chegando lá. Então a lição é essa. Depois, agora, o próprio Pedro, mais na frente, já não entende o sacrifício de Jesus, não entende aquele momento, a crucificação de Jesus, que era para pagar o preço do pecado. Ele não estava entendendo. E ele já repreende Jesus. E você vê como é as coisas. Ele chamou Jesus no particular. Chamou ele no E particular. Jesus aprendeu em público. Aprendeu em Vamos botar público. atenção nisso, que está na Bíblia. Exatamente. Jesus chamando os discípulos. Ele chamou em particular, ou seja, Mas mais Jesus Jesus. repreendeu a reda. Diz: Olha, presta atenção que é a reda Satanás. Você não pode. Então, qual é a lição? Qual é a lição que fica para nós agora dessa manhã? Jesus soube falar, né? Exato. Sabe qual é a lição que fica para nós agora? É o seguinte: é que ninguém é super-homem, ninguém é super-militar, ninguém é melhor do que o outro. Quem está em pé, cuidado para que não caia, porque nós estamos correndo o mesmo perigo. Quem era Pedro? Ele estava com Jesus ali, coladinho com Jesus, e Satanás, ampliando palavra na boca de Pedro. Entende? Quem somos uns de nós aqui, melhor do que outro aqui, para se nos vigiar a todo momento, se policiando, para Satanás estar ali, ampliando palavrinha na sua boquinha, você soltando em cima do seu irmão para acabar com ele. Entende? Isso é um perigo espiritual, você falar isso. Essa área que foi relatada agora, sobre essas falas de Pedro, eu faço uma ressalva sobre a fala de Cristo, pela primeira vez. Cristo ele disse assim: não foi carne nem sangue, mas o Espírito de Deus que falou na sua boca. Então, Jesus Cristo ele já estava alertando ao seu próprio povo, ou aos discípulos, o seguinte: que quando nós agimos com a nossa própria inteligência, com as nossas próprias palavras, nós somos carne. É por isso que Jesus lá na frente diz assim: quem é carne, quem nasce da carne é carne. Mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, é uma pessoa espiritual. Jesus ele estava alertando o seguinte: Pedro, olha, você mesmo não é nada, mas aquele que está agora em ti é comigo. Então, se Pedro continuasse a se deixar ser moldado pelo Espírito, ele lá na frente não teria falado: Senhor, não vá, vou te matar lá em Jerusalém. Então isso é um alerta para nós. Hoje você pode estar sendo usado pelo Espírito de Deus. Deus pode estar agindo em você. Mas se você não continuar com uma vida de consagração e entrega a Deus diariamente, amanhã você pode ser usado pelo inimigo. Então isso é uma realidade que nós não podemos deixar passar em branco. Porque se eu não tiver uma vida de consagração diária, de busca pela Espírito Santo diária, amanhã eu posso estar perdido. Nós não pensamos em ter essa unidade, nessa policiamento, ter cuidado com nós, que nesse coraçãozinho aqui, isso aqui é coisa feia, aqui tem coisa feia, aqui tem coisa boa. Ai, eu posso estar aqui, mas vocês não. Então ninguém pode ser superior a ninguém.
professor Chay, graças ao ônibus, o grupo está aí, mas amanhã, se vão procurar, pode ser que você não esteja mais. Então ninguém vai saber ninguém. Muito bem. Muito bem aplicado aí. Gostaria de fazer uma comentário sobre uma relação à lição aqui que fala sobre nós assim, levar a cruz, né? Levar a cruz. E o que me chama a atenção aqui, a lição vai falar, que a cruz naquela época era um símbolo de horror, onde você teria que deixar a sua vida e seguir a Cristo. E no dia de hoje, essa cruz nos leva até a Cristo. Ele disse assim: cada um pegue a sua cruz e me siga, né? Nos conduz a Cristo. Eu vejo de uma forma assim: o mundo se torna muito prazeroso, com muitas coisas atraentes. Para nós, se tornaria a cruz uma coisa horrível, para que nós pegássemos essa cruz. Já para as pessoas que estão no mundo, eu vejo dessa forma que assim, deixar isso tudo para seguir a Cristo é pegar a sua cruz. Por quê? Porque você vai deixar tudo do mundo, esses prazeres do mundo, pegando a sua cruz para seguir a Cristo. Se é o vestir da sua vida. Isso aí para o pecador é uma grande cruz. Porque pecador só gosta de pecado, só gosta de coisa do pecado. E negar-se a si mesmo para seguir a Jesus é uma crucificação do eu. É uma crucificação do próprio eu. Então isso é um processo doloroso. Isso precisa de um tempo, precisa. É por isso que fala o custo, o preço é alto, o preço do discipulado. Aparentemente a pessoa pode pensar: isso não é nada, que nada, é fácil. Vai fazer para você ver se é fácil, né? Agora você diz assim: eu vou ser crente. Ninguém diz: vai ser crente? Eu vou saber se você vai ser crente agora. Aí ele agora se prepara para colocar agora problema para cima de você, porque você já publicou: eu sou crente. É crente? Eu vou saber se você agora é crente. Agora eu vou lhe testar, entendeu? Então agora, ou você, no trono do seu coração, você coloca uma cruz para crucificar o eu, ou então você vai crucificar Jesus Cristo. Porque ou você crucifica o eu, ou você coloca Jesus lá nos seus pés para pisar em cima dele. Ou você coloca no seu trono Jesus Cristo e a cruz para crucificar o eu, né? Ou então você coloca Jesus Cristo nos seus pés para pisá-lo, crucificando Jesus Cristo pela segunda vez. Pela segunda vez, né? Então, irmãos, é muito interessante isso aí. Pastor Fernando Iglesias, pouco tempo depois que ele fez aquele... eu não sei se ele chegou a fazer redução de estômago, mas eu acho que foi um regime muito grande que ele fez também. Ele disse que cada um tem realmente sua cruz. Ele disse que a nossa natureza pecaminosa, a pessoa lhe oferece uma cenoura ou um sorvete. O que a natureza pecaminosa quer? O sorvete. Sabendo que ali tem gordura hidrogenada, açúcar, leite misturado com açúcar, que a gente sabe que é uma bomba para a saúde, né? E aquilo ali não vai lhe alimentar. Não tem vitamina, você não vai ficar forte com aquilo nem nada. Faz mal para os dentes, faz mal para o estômago, é gelado. Aí ele diz: mas aí vem a cenoura. Você sabe que a cenoura, por mais que tenha agrotóxico, mais foi tirado da terra, é mais natural, tem vitamina A, vai lhe dar força, vai lhe dar energia, né? Mas a natureza pecaminosa vai querer o sorvete. E aí a gente se defronta com esse poder de decisão que Deus nos dá toda hora você tem uma opção, né? Você tem uma batata e você tem um negócio ali comprado, feito, por exemplo, né? Um macarrão. Você tem uma batata e um macarrão. Aí os nutricionistas dizem que batata e macarrão é a mesma coisa dentro de nós. Epa, peraí, vamos devagar. Você não está vendo que o macarrão não é a mesma coisa de batata? O macarrão é só massa refinada de um trigo que já foi modificado 400 vezes. E a batata, por mais que tenha sido usada algum veneno, mas foi tirada da terra, ela ainda está mais natural, né? Então o que vai lhe dar mais saúde? Um prato de macarrão ou 2 batatas cozidas? 2 batatas doces, por exemplo. Obviamente vai lhe dar mais saúde a batata doce, né? Então
nós temos esse poder de decisão toda hora. Eu estou falando de uma coisa simples, né? Simples não. Porque já tem aí as pregações de que a gente vai ver um monte de pecados na Bíblia, um monte de erros graves que foram cometidos por causa da alimentação, por causa do apetite. Eva, começou por Eva. Esaú perdeu porque a gente pega um prato de sopa. Esse é um negócio assim mesmo. Pois é, né? Então assim, uma coisa que a gente pensa que é besta, que é simples, não é. Porque você está perdendo grandes oportunidades. E como foi citado hoje no culto matinal, alguém citou, não sei nem foi no Manuel. Por exemplo, quantos adventistas sétimo dia ainda tomam café? Pelo amor de Cristo crucificado na cruz do Calvário. Rebola esse café no mato, sofra o que você tiver de sofrer, mas deixe de tomar café, pelo amor de Deus, você não vai compreender a palavra de Deus. Você não vai, fica dormindo durante o sermão, fica dormindo durante a lição da escola sabática. Claro que tem uns que tomam um medicamento, né? A gente sabe disso, mas a gente sabe que o café desenvolve 20 tipos de doenças, irmãos, são 20 tipos de doenças. Eu digo nas escolas direto, 20 tipos de doenças, né? 20 tipos de doenças. Aí eu tenho uma colega ali, Manuel Montenegro, que se diz adventista, que é quem mais toma café. Aí eu fico calado, quando me perguntam se ela é adventista, eu fico calado, eu só fico calado. Como é que eu vou dizer que aquela pessoa é adventista e ela toma café? Não é Gabriela e não é Patrícia, viu? Não é Gabriela e não é Patrícia, nenhum dos dois toma café. Eu tenho um orgulho, né? Mas aí como é que você abre uma coisa adventista, se diz que é vegetariana, e depois ela exalta o café, não fixe meu café. Aí toma ali o café com o maior gosto com os outros professores. Como é que você vai compreender a palavra de Deus? Como é que você vai compreender o Espírito de profecia? Como é que o Espírito Santo vai trabalhar no seu lobo frontal aqui? Você compreender as verdades profundas da palavra de Deus, se a sua mente está embotada com o vício da cafeína. Verdade. Então, amados, aqui caminhando mais um pouco para frente, vamos à parte da terça-feira. A gente não poderia deixar de passar isso aqui, que é o monte e a multidão, né? Então, o monte e a multidão. Então, aqui, o que Pedro, Tiago e João viram com Jesus? Quem estudou a lição aqui sabe, né? Como foi que aconteceu esse processo ali? O que foi que Jesus, por que Jesus levou aqueles 3 discípulos, Tiago, João e Pedro, para o Monte da Transfiguração? Qual era a lição que ele queria deixar para nós nessa manhã? E o que isso nos ensina a partir desse momento aqui? Qual é a lição que traz para nós hoje? No Monte da Transfiguração ali, quando Jesus se encontrou ali com Moisés, Elias, e justamente levou aqueles 3 discípulos, qual a profecia que estava se cumprindo naquele momento, naquela hora? Os irmãos têm a comentar. Na terça, ainda na terça. Vamos ser um pouco mais breve, vamos adiantar para a gente ir mais para frente, que a lição é muito boa. Então, os irmãos que queiram dar a sua colaboração, fala um pouquinho sobre isso aí e qual a profecia que está se cumprindo ali naquele momento. Na transfiguração? Sim. Foi que ele tinha dito que alguns dos que estavam ali não morreriam antes de ver Jesus em glória, né? Isso. De ver a glória de Deus. Então, se cumpriu no Monte da Transfiguração com Pedro e Tiago, eles viram Jesus glorificado, inclusive tiveram a honra de ver Moisés e Elias ali em pessoa, ao vivo em cores, e ouvir a voz de Deus dizendo: esse meu filho amado, dê ouvidos a ele, ou seja, a ele ouvir. E Davi, quando prega isso, eu gosto que Davi diz assim: eles ouviram a voz de Deus, o Pai, em som estéreo. Davi, quando prega, ele usa essa expressão. Em som estéreo, esse é meu filho amado, a ele escutar, dê ouvidos a ele. Interessante que foi 2 vezes que foi ouvido essas palavras. Foi né? no batismo e foi, então eles tiveram uma manifestação ali maravilhosa. Jesus com as suas roupas translúcidas, assim, iluminadas pela glória de Deus, ele ali transfigurado com a sua glória. E Moisés e Elias ao vivo em cores falando com ele sobre a sua partida. Ou seja, você está fazendo certo, e o White diz, né?
que Moisés e Elias estavam falando que ele estava no caminho certo, que ele não desistisse, porque a salvação deles dois também dependia da cruz. Né? O Espírito de Profecia diz isso. Que os 3 discípulos viram foi o reino de Deus. O João também falou aí que essa voz de Deus, né, se referindo a Jesus Cristo como filho amado, foi dito 2 vezes. Porque assim, o reino de Deus, ele é dividido em 2 etapas. Quando Jesus Cristo se batizou e começou a pregar sobre o reino, naquele instante estava sendo instaurado na terra o reino da graça. E Jesus ele mostrou aqui, Tiago e João, o reino da glória. Porque quando ele ali mostrou-se transfigurado no monte da transfiguração, estava se cumprindo ali Mateus 16, versículo 1, quando diz: em verdade vos digo que há alguns dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte antes que vejam o Filho do Homem no seu reino. Então, o que Jesus ele estava mostrando para eles ali era o reino de Deus, como Moisés, uma representação dos que mortos ressuscitarão glorificados, cumprindo-se assim 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42, se não me falha a memória, e Elias como símbolo dos que estarão vivos, sendo também transfigurados ou glorificados e trasladados para o reino, juntamente com o Filho de Deus glorificado. Amém? Amém. Então, irmãos, isso aqui foi para que Pedro e aqueles demais apóstolos que estavam presentes naquele momento pudessem ver que o que ele estava prometendo era uma realidade. É por isso que Pedro, lá na frente, em suas epístolas, diz assim: que nós estamos pregando para vocês sobre esse Cristo que virá nos buscar, não é uma fábula, não é um conto de fadas, não é uma historinha de ninar, é uma realidade. Então, Pedro, a partir daquele momento, ele teria que ter uma visão diferente do que é o reino. E nós, hoje, todas essas escrituras, essas profecias cumpridas, nós devemos ainda mais crer que o que ele prometeu é uma realidade. O reino de Deus é uma realidade para nós hoje. Se não for, está precisando ser. Interessante que você falou isso aí, ficou uma lição para nós, para mim e para você, aqui nessa manhã, que aquele reino da graça, apenas até aquele momento ali, era uma promessa, era um cheque predatado, ou seja, mais um fundo, né? Porque Jesus ia para o final. E acontece que o próprio Elias e Moisés, eles vieram confortar Jesus, porque até aquele momento ali, se Jesus não morresse ali, era uma promessa da graça para pagar os preços do pecado ainda, pagar o preço do pecado. Se Jesus ali resolvesse não pagar mais o preço do pecado, Elias e Moisés teriam que voltar do céu. Eles estavam lá, mas graças a Jesus Cristo, que estava agora pagando o preço pelo pecado. Então Jesus só pagou o preço do pecado quando ele morreu na cruz. Isso vale salientar. Até aí ele não tinha pago ainda. Então Moisés ali estava dando força a ele e Elias também dando força naquele momento ali para que ele tivesse força para chegar até o final. Porque se Jesus não fosse até o final, eles teriam que voltar do céu. E ali era só uma promessa para a realidade acontecer ainda. Ele era uma sombra, não é? Então, acontece que realmente o Messias só sentiu o peso do pecado, vocês prestem atenção, que ele só sentiu o peso do pecado na hora da separação, que Deus disse assim, que Deus tirou a face dele, do rosto dele, e ele sentiu-se desamparado, porque até aí Jesus Cristo, ele sentia que ia ressuscitar, que ia morrer, que ia ressuscitar, mas naquele momento crucial, ele foi completamente separado, ele não viu mais o futuro, ele não sabia nem se ele ia ressuscitar mais. É tão certo que o desespero foi tão grande que ele disse: Pai, por que me desamparaste? Pai, por que me desamparaste? Irmãos, isso aí, o Filho de Deus dizer isso, ele sentiu desamparado. Agora, na hora que ele realmente morreu na cruz, ali sim, cumpriu-se a palavra de Deus dizendo assim: está pago, está consumado. Amém, graças a Deus. É interessante complementar, ali Jesus estava mostrando como seria a sua vida.
avó e o pai ali naquele momento, né? Aí uma miniatura do lavão de Cristo aconteceu naquele momento. Uma miniatura, exatamente. Então vamos para a parte da quarta-feira, vocês olham. 10, nós temos aqui 5 minutos? Não. Tem bastante. Então, a lição é tão boa, irmãos, a gente se empolga e a gente comentando, você sabe, demora mais. Mas é bom que todo mundo, ou seja, quem gosta de participar, participou, e isso nos ajuda bastante, porque quando tem essa interação, irmãos, o Espírito Santo, ele quer isso, ele quer todo mundo em união, em um só pensamento. Procure um louvor que você faz de mim um discípulo. Então, a quarta-feira já ia falar aqui sobre quem é o maior, mas a gente já comentou um pouco sobre isso, não foi? Faz de mim um Quem é o discípulo. maior, a gente já sabe que o maior é Jesus Cristo, não é nenhum de nós. A gente precisa ser o servo, Para não cumprir o podemos ser querer ser célebres. Para terminar essa nossa babinha, viu? Eu vou fechar. Então, aqui a Faz de gente mim um já discípulo. finaliza e também Não, é das coletâneas. Davi Bota, às vezes. A gente já comentou no começo aqui sobre a questão do inferno, né, do fogo, e você tem que decidir, ou você é o sal da terra, ou você vai ser sal para o fogo. Aí você vai ser um sal para o fogo. Era para ser o contrário, né? Na lição ela fala. E Jesus fala do povo assim, como se as pessoas alejadas vivessem no céu e as pessoas que foram perfeitas fossem lá no inferno. É para ser o contrário. A lição vai falar que é para ser o contrário. Dando a entender que ele está falando uma linguagem que, né? Usando uma figura Já não comentou isso no início aqui, eu acho que deu para todo mundo entender. Então, irmãos, aqui a gente vai finalizando e que Deus nos abençoe e o Espírito Santo possa continuar conosco durante o restante dessa programação. Vamos ficar em reverência, vamos ficar em pé para a gente finalizar aqui pedindo a bênção de Deus. Santo Deus, maravilhoso Pai, Senhor. Nós te rogamos, Senhor Deus, que o Senhor continue conosco, nos guiando, nos dirigindo na tua santa presença. Abençoe esse restante de culto e que essa lição dessa manhã possa ter nos ajudado, Senhor, a subir mais um degrau para a santificação. Fica conosco, perdoa o nosso pecado mais uma vez. Nós te rogamos no doce nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Gilton, pela lição. Então, nós estudamos a semana passada Ensinando Discípulos, parte 1, e a partir de hoje, Ensinando Discípulos, parte 2, que foi a parte que Davi já fez uma explanação, não é? O verso para memorizar a partir de hoje, para a próxima semana, é Marcos 10, 45, que diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Amém, irmãos? Então, eu peço ao sonoplasta que coloque o louvor que eu pedi, para que nós possamos encerrar a escola sabatina. Nós vamos continuar aprendendo a ser discípulos e a fazer discípulos. Vai ter aviso, né, Marinilson? Daqui a pouco você vai dar aviso. Vamos cantar, encerrar. Discípulo da esperança. Pode aumentar o som. Vamos cantar, irmãos, para animar. Chama as pedras desse mundo, nós temos esperança em meio ao amor. Ouvimos Deus.
Vamos agradecer a todos a presença aqui na Escola Sabatina de hoje, 7º sábado do mês, e já convidando a todos, irmãos aqui do Dom Eliseu e amigos e irmãos de outras congregações que estiveram conosco aqui para estar no próximo sábado aqui, ou quem não for daqui pode ir para o Bela Vista, pode ir para o Frutilândia, pode ir para o Piató, pode ir para Santa Clara, pode ir para uma das duas igrejas de Itajá, contanto que você no sábado de manhã esteja adorando a Deus em uma de suas casas de oração. Amém? Santo Deus, como nós cantamos há pouco, faz de cada um de nós um discípulo teu. Nos ensina a carregar nossa cruz e ajudar nosso irmão a carregar a cruz dele, para que nós possamos ser dignos de ti, para que nós possamos, Senhor, ser ensinados nesse mundo, a andar no teu caminho e a ser luzes nesse mundo para os outros. Que nós possamos estar sempre aos teus pés, na tua casa, nessa escola mundial que o Senhor criou para ensinar-nos a sermos como tu és. Em nome de Jesus, amém. Amém. Padre Nilson com os avisos. Feliz sábado a todos, tudo bem com vocês? Todos aí da Central, nossos amigos, sejam todos bem-vindos, é um prazer receber vocês. Os avisos dessa manhã, que hoje à tarde vamos sair para visitar e convidar crianças para o Evangelismo Kids, que vai acontecer no Feliz Açu no próximo final de semana. Lá a orientadora é para cantar, um especial, né? Não pode ver eu aqui na frente. Então, no próximo final de semana vai ter o Evangelismo Kids, lá no Feliz Açu, na casa do irmão Edson. Quer dar os avisos, né, papai? Angelina quer fazer os gols. Então, pessoal, sexta, dia 23, sábado, dia 24, domingo, dia 25, é o dia do Evangelismo Kids, lá no Feliz Açu, que a gente vai estar fazendo com os meninos aqui da igreja, os meninos lá do Feliz Açu. E hoje à tarde é o dia de convidar, o dia de a gente arregaçar as mangas e convidar, certo? E amanhã vai ter um evento especial para os jovens, alguns já sabem aí, então não sabemos se os jovens vão chegar a tempo de estar no culto, mas os jovens vão ter o dia inteiro de uma programação muito especial com o tema Resgate Jovem. Vamos aprender e vamos conversar um pouco sobre o resgate que Deus fez por cada um de nós. Não, mas eu vou livrar você da missão já. Eu vou livrar você da missão. Já está cortado. Então, queridos, outro aviso importante é que amanhã não teremos reunião do Clube Desbravador, porque a gente vai estar no encontro jovem, mas toda quarta-feira a igreja está fazendo uma série do Apocalipse, que usa os meninos estão vindo, estão aprendendo, e no final da série eles vão ganhar a especialidade de Apocalipse, tá certo? Então, toda quarta-feira, já estamos no terceiro tema, e toda quarta-feira os meninos estão aprendendo um pouco mais sobre o tema do Apocalipse, sobre as profecias, sobre todas as profecias, todos os ensinamentos que tem no Apocalipse. Então, esses são os avisos dessa manhã. Amém. Jesus manda a mão.
Pode ser agora, já é agora. Coloca lá. Você tem uma musiquinha não da criança? Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino do céu. Vinde a Jesus, vinde a Jesus, brancos e morenos.